Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com um evento super especial, o Olhar dos CEOs. A gente estava conversando aqui no intervalo e falando disso, né? Como é importante a gente estar aqui nessas salas e ter esses debates, fazer as reflexões juntos, voltar a impactar tanta gente que a gente impacta no nosso dia a dia. E o convite hoje é para isso, tá? Então, a gente tem, geralmente, essas conversas são bem interativas. A gente montou, claro, um roteiro para trocar ideias aqui com vocês, mas o ideal é vocês pararem a gente e fazerem essa conversa ficar uma conversa muito boa. Eu queria apresentar rapidamente o programa de sustentabilidade para vocês conhecerem. A gente tem esse programa, a gente está na 6ª turma, tem mais de 100 executivos e executivas formados, alguns aqui já, ex-alunos, e alunos atuais, né? É um programa que foca em gerar impacto e tem feito muita coisa boa. A gente tem uma comunidade muito potente. Vamos lançar um livro esse ano falando de ambiental, social e governança. Vai ser bem, bem legal. E o programa ele aprofunda os conceitos, né, desafios sociais e ambientais. Ele trabalha com problemas complexos e traz a questão da inovação, tecnologia e tudo que você pode fazer como líder nas organizações que a gente trabalha. A gente começa agora a próxima turma em setembro. Então, quem tiver interesse e quiser conversar comigo, é só pegar o QR Code aqui e a gente bate um papo, tá bom? E além desse programa, a gente tem outros programas aqui de alto impacto para C-Levels. Tem os de conselheiros, tem alguns aqui, os 3 aqui, os nossos palestrantes são formados pelo programa SER, que é para CEOs, acionistas e conselheiros fundadores. A gente tem um para finanças. E tem um de inteligência artificial que eu acabei de me formar. Estou terminando ele agora. É muito bom também, eu recomendo. E é isso. Vamos começar? Eu gostei desse... Gostou? De qual? De todos. Eu só não... É muito legal. Era o que a gente já fez o ser, né? Então, mas todos os outros são... Põe o microfone só para a gente te ouvir. Desculpa, gente. Não, eu estava vendo aqui e falei, eu quero fazer todos. Só o segundo lá que a gente já fez, né? Então, foi muito bom, recomendo também, mas... Você sabe que eu fiz o conselheira... Eu estou terminando de A, o de SG não conta, né? Que eu estou lá sempre nas aulas. E eu vou fazer o SER ano que vem. Então, eu estou caminhando para isso. E eu sou do mercado financeiro originalmente 27 anos. Então, de finanças eu não vou fazer. Né? Trabalhei com a Marta aqui na XP, ela é minha prova viva disso, né? Esse eu não vou fazer, mas se eu não tivesse feito, eu faria ele também. Mas, André, a gente estava falando agora há pouco que a gente tem que fazer de novo o SER. Porque acho que como parte do que o curso a mudança e tudo mais, né? Já mudou bastante, acho que desde a nossa... Voltar porque você faz o curso, aí o curso te embaralha positivamente a cabeça, né? Porque é uma visão lateral das coisas, não é uma coisa óbvia. Isso, não é óbvio. Que acho que esse é o intuito do curso. Aí é verdade isso. Aí você volta para a tua realidade, vamos dizer assim, né? Teu dia a dia, e você... aprende muita coisa. E aí você tem vontade de reciclar, né? Exato, exato. Não, e é isso mesmo. As matérias sempre mudam, o formato muda e as discussões são sempre diferentes. Dependendo de quem está na turma, muda completamente a nossa aula. É impressionante como a turma movimenta o que a gente conversa lá na aula. Então, eu convido vocês, eu já falei para vocês vão assistir as matérias de novo, que vocês quiserem. E a gente tem um monte de alunos, a Rosália e o Fábio, eles voltam para assistir as aulas de sustentabilidade, que eles adoram voltar também e assistir. Eles fizeram um programa lá comigo. Né, Rosália? Né, Fábio? Então, vamos lá, vamos começar. Eu queria pedir para vocês se apresentarem de uma forma diferente, contando para a gente as suas escolhas, a partir da tua formação e trajetória pessoal, e como é que vocês chegaram nas suas carreiras até aqui. Quem quiser, Marcela, quer começar? Vou começar. Então, vamos lá. Bom dia aí todo mundo, obrigada aí pelo convite. Eu sou muito fã da Sampo, estou no meu 3º programa de alto impacto, vou começar agora em setembro de inteligência artificial, fiz a BPW, maravilhoso, para as mulheres, fiz o SER e eu vou vou tentar preencher, check, todos os programas. Eu sou arquiteta de formação, trabalho desde os 17 anos na empresa da família, uma construtora aqui de São Paulo. Nunca tive muita opção, na verdade,
Na verdade, meu pai nunca exigiu, mas era um sonho meu trabalhar no negócio da família, porque eu quero muito que aquele negócio se perpetue. Então, escolhi entre engenharia e arquitetura. Falei, puta, é muita matemática, vou para arquitetura. Mas acabei traçando uma carreira muito mais de gestão dentro do negócio do que, de fato, como arquiteta. Hoje, eu cuido de todo o back-office da empresa. Estou lá há mais de 25 anos. É um mercado super desafiador, muito masculino. E aí tem grandes transformações que precisam acontecer. Então, esse tema é super relevante para a gente trazer uma discussão. Sou mãe, tenho 2 meninas, Sofia e Isabela. Adoro fazer esporte e amo estudar. Então, tudo que a gente puder aprender com todo mundo e poder estar com o grupo sempre compartilhando e aprendendo é muito bom. Obrigada. Anderson? Vamos lá. Bom, diferentemente da Marcela, eu escolhi engenharia. Eu construí minha carreira em engenharia primeiro, e aí logo depois que eu saí da engenharia, eu resolvi fazer economia, porque eu entendi que o curso de engenharia era altamente desumanizante. Não acho que eu tenha escolhido alguma coisa muito humana que seja economia, mas foi um pouco melhor do que a engenharia. E eu tinha um sonho naquele momento que era construir plataformas de petróleo. Bem jovem na carreira, e aí eu entrei nesse setor. Fiz algumas obras industriais, e aí passei por óleo e gás, mineração em metais. E à medida que eu fui evoluindo como pessoa, o mundo também foi mudando, e eu falei, puxa, acho que o que eu estou fazendo não é lá tão sustentável para o mundo. E eu fui mudando a minha carreira à medida que eu fui avançando, né? Atualmente eu estou numa empresa de etanol de milho, então trabalhando com sustentabilidade, transição energética na veia, segurança alimentar, porque essas plantas elas produzem ração animal. E quiçá agora é um bom momento para falar que eu também estou de mudança de negócio, eu estou indo para um negócio agora de data centers, então também é algo que está aí na vanguarda do nosso tempo. Então tenho mudado a minha carreira à medida que o mundo está mudando, e me sinto muito contente por isso. E fala do Pactuar também, que acho que é super importante. Você é um grande agente de mudança aí para o Brasil. De fato. Bom, Pactuar, Instituto Pactuar, é uma iniciativa de líderes, pessoas do mercado, quase todos cofundadores eram C-levels, que busca impulsionar a carreira de pessoas negras no topo. Então, a gente entendeu que havia muitas ações para base, entrada, carreiras júniores, mas não tinha nenhuma ação efetiva para aumentar a quantidade de pessoas negras em posições de diretoria, C-level, conselho de administração. E aí, há 4 anos, nós fundamos esse instituto, que nós damos mentorias. E aí a coisa cresceu, se expandiu. A Sampo foi uma parceira de primeiríssima hora, e isso tem reverberado muito positivamente na sociedade. Então, também tenho uma felicidade enorme por fazer parte dessa iniciativa que nós começamos lá atrás com o Pactuar. Obrigada. Vamos lá, André, você. Muito bom. Bom, ouvindo os colegas falar aqui, estava refletindo, né? Eu acho que minha carreira foi uma sequência de tentativas, né, e erros. Eu acho que no começo de carreira, não diferente de muitos jovens hoje, eu não tinha a mínima ideia do que fazer, do que escolher, mas eu gostava muito de gente, e gostava muito de viajar, e gostava muito de coisas novas e tal, e eu venho de uma família, a parte são militares e tinha diplomatas também, então me interessava muito a questão da diplomacia. Eu falei, pô, quero ser diplomata. Acho que consegue, né, concatenar bem essas coisas. Aí a coisa acabou indo, eu falei, pô, o diplomata ele tem uma formação jurídica ou de economista, né? Acho que eu nunca fui muito inclinado para o tema jurídico, mas aí eu falei, pô, a economia é um troço legal, acho que tem uma questão humanística, né, das ciências sociais, das ciências políticas, né, a questão também da matemática, do dado. Eu fui, né, para essa linha. Eu comecei
errei muito, né? Eu comecei como auditor, achei aquilo ali que não tinha nada a ver comigo, nada, assim, muito chato. Se tiver um auditor na sala, me perdoe, sim, mas na época ali, você fazia até num papel, o negócio era um papel amarelo ali, com umas coisas, terrível. E aí eu procurei, assim, o que eu posso fazer diferente, né? E aí tinha os programas de trainee e tal, e eu lembro que o programa de trainee do Banco Nacional tinha uma coisa legal, uma coisa mais aberta, né? Um troço, e eu realmente me enfroei nisso. Não que eu queria estar no segmento, no setor bancário ou financeiro, mas claro que né, a vida de economista te possibilita isso. E eu fui. Então, fiz minha carreira muito no setor bancário, no setor financeiro, trabalhei em empresas de serviço financeiro, meios de pagamento, trabalhei em asset, eu já fiz quase tudo, né? Eu já fui operador, já trabalhei com seguros corporativos e tal, muitos bancos, passei por muitas incorporações, fusões, aquisições, mudanças culturais, então isso, de certa forma, teve uma relação com aquilo que me engaja, né? Então, já tive fora do país, trabalhando na BlackRock, que é uma grande gestora, né, acho que é a maior gestora do mundo de investimentos. Então, isso te possibilita muita coisa no campo das relações, no campo de entender mesmo o equilíbrio econômico dos países, das empresas, uma empresa global, e com gente... Também a minha oportunidade de ter contato com gente diferente, de culturas diferentes, de línguas diferentes, numa função de liderança. Mas eu tinha um sonho, que era, depois que você trabalha muito tempo para empresa internacional, multinacional, você fica um pouco assim, cansado, porque outra língua, outra cultura e tal, você de certa forma, um estranho no ninho. Eu tinha vontade de voltar para o Brasil e atuar como líder numa empresa brasileira, num grupo brasileiro. E foi, né? Nosso pensamento tem força, né? Eu vim e há 11 anos eu estou no grupo Elopar, né? Que é a holding que congrega os negócios em comum entre o Bradesco e o Banco do Brasil. Desde 21 à frente da Veloy, que é uma das empresas do grupo, né? Junto à Veloy você tem a Cielo, você tem a Elo, né? A Lelo e a Livelo, todas Elos, o Elo, até enrola a língua para falar, mas é um grupo pujante, né? Muito instigante, e eu nessa função aqui de CEO, eu vejo como sempre, e cada ano que passa é uma página em branco, né? Uma tela em branco, que tem muita liberdade para construir as coisas. Principalmente uma companhia ligada ao tema de mobilidade, está aqui o Douglas também atua muito tempo nessa área, sabe disso, é instigante pelo tema em si, né? Porque a mobilidade mexe com todo mundo, tem muito componente de inovação, precisa de gente, capital humano capaz, né, de transformar. Então, isso para mim tem sido muito novo, tem me instigado bastante. Maravilha. Eu vou para o Anderson aqui. Como é que está o cenário do seu setor? Você estava num setor e vai para o outro agora, mas como é que estava o cenário nesse seu setor? Quais são os dilemas estratégicos e quais as principais tendências que orientavam suas decisões como CEO, junto ao comitê executivo e ao seu conselho? Aí a pergunta vai para os três, vocês vão girando, por favor. Vamos lá, eu provavelmente vou separar minha resposta, porque tem uma resposta do setor de energia e uma resposta do terceiro setor, né? Então, falando de energia, né, estando no Brasil e em uma empresa que está conectada ao mercado de etanol, provavelmente não há lugar melhor para estar, né? Então, o Brasil é um celeiro agrícola e a produção agrícola apoia muito a produção de combustíveis, né? Seja etanol, seja biodiesel. Agora tem uma onda de SAF chegando. Então, é muito fácil, dentro do meu dia a dia, convencer, não tem muito convencimento de ser feito, de que esse é o caminho a ser seguido, o Brasil é o lugar. E, de fato, nos últimos anos, isso tem se demonstrado uma verdade, né? O setor de etanol de milho cresceu
De 0 etanol de milho no Brasil lá para 2015, 14, para agora representar 23% de todo o etanol produzido no Brasil, né? Combinando cana e milho. E a expectativa é que aumente muito mais, né? Então, sob o ponto de vista regulatório, temos a nova lei que foi aprovada no final do ano passado, Combustíveis do Futuro. Recentemente se demonstrou que a adição de até 30%, hoje é 27%, mas vai se adicionar 30% de etanol na gasolina, tá ok para os motores. Então, até aí, tudo positivo. Por outro lado, a gente tem um ambiente de taxa de juros elevado e os projetos de etanol de milho que nós estamos conectados, eles demandam muitos recursos de investimento. Então, a escassez de crédito pode ser uma trava para o negócio e a gente tem se preparado nesse momento em antecipar algumas receitas, antecipar alguns contratos para que esse ano, quiçá o próximo, que também um ano eleitoral, um cenário político que a gente não sabe bem como vai ficar, impactem não tão negativamente no negócio. Então é um negócio cíclico de altos e baixos, e aí a gente tenta navegar bem no momento de alta para conseguir sobreviver bem e continuar fazendo o que a gente precisa fazer dentro do negócio. E o etanol, ele está no meio da sustentabilidade, né? É um combustível de transição e isso é uma felicidade estar nesse setor porque a gente apoia a descarbonização do mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas toda planta de etanol é um sequestrador de carbono natural. E, quiçá, um mercado regulado de carbono, espero que haja em breve, vai ajudar a ter o Brasil nessa dianteira aí do mercado global de carbono. Agora, falando um pouco de Pactuar, o momento do mundo tem sido bastante conflituoso, né, sob o ponto de vista de diversidade e inclusão. Acho que os Estados Unidos têm um dedo muito forte nisso, né? Lá em 23, quando a Suprema Corte julgou inconstitucional o acesso de pessoas nas universidades através de vagas afirmativas. E a partir dali, uma série de ações foram acontecendo, culminando mais recentemente com o próprio governo Trump indo no sentido contrário das ações de diversidade e inclusão. Isso tem tido impacto no Brasil, né? Então, se a gente olha aquelas empresas que têm a sua matriz nos Estados Unidos, elas são provavelmente as primeiras impactadas, já que elas precisam retirar, pelo menos do que elas divulgam no dia a dia, as ações de diversidade e inclusão, mas também há aquelas empresas que vão na onda, falam assim, puxa, se nem aquele que é gigante está fazendo, por que eu, que sou pequenininho, não vou fazer? E aí, recentemente, eu também sou conselheiro em uma startup, e essa startup cuida de medição de impacto social, e essa startup lançou uma pesquisa sobre diversidade e inclusão, especificamente sobre esse momento atual, retrocessos ou não, e nós tivemos a felicidade de termos 120 executivos respondendo, e desses 120 executivos, a grande maioria em posições de diretoria, vice-presidência, presidência e conselho de administração. E, surpreendentemente para mim, as pessoas, então, a pessoa respondendo, não o que ela representa na empresa, mas ela respondendo, essas pessoas acreditam que diversidade não só é a coisa certa a fazer, mas é benéfico para os negócios. Então, eu fiquei bastante contente de ver esse resultado, porque denota que, olha, as pessoas aqui no Brasil, os líderes de negócios, muitos líderes de negócio entendem que é importante fazer. Provavelmente há uma desconexão com o que as companhias estão fazendo, necessariamente, né? Mas, eventualmente, tem um tempo de transição até o que a liderança acredita para a implantação efetiva, mas, apesar, né, resumindo aqui minha fala, apesar desses retrocessos nos Estados Unidos, eu acho que o Brasil tem uma conjuntura diferente. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, e as coisas aqui devem seguir, pelo menos na minha perspectiva, com mais diversidade, mais inclusão e equidade. Marcela, quer ir? Bom, acho que sim, em termos de mercado, a construção civil é super relevante economicamente, né? Então, a gente
oscila muito em como o país está crescendo ou não. Graças a Deus, desde o ano passado, acho que até um pouco do que está acontecendo no mundo, o Brasil acaba sendo, para os multinacionais, que é basicamente os meus clientes, que já estão estabelecidos aqui, eles já têm um pouco do estômago para digerir o Brasil. Novos entrantes, mais difícil, né? Então, acho que com tudo que está acontecendo, fica mais difícil conseguir ter estômago para montar uma empresa no Brasil. Mas, assim, a gente vem crescendo desde então. Final do ano, graças a Deus, com grandes contratos. A gente tem uma meta interna de sempre se provocar internamente, de nunca ficar acostumado a fazer as mesmas tipologias de obra. Então, todo ano a gente tem que conquistar um mercado diferente, porque construção civil é muito track record. Se você não mostra aquilo que você fez, ninguém te contrata. Então, você tem que estar sempre expandindo. A gente ainda tem um modelo de negócio no Brasil muito baseado em mão de obra intensiva, mas a Matec nasceu muito com a estratégia da industrialização, que aí é um pilar bastante desafiador no Brasil, que ainda coloca os seus projetos muito baseado em mão de obra intensiva. E eu falo assim, não é que eu vou acabar com a mão de obra, mas eu quero transformar o carpinteiro, o pedreiro, num nível de montador, num cara que tem um emprego um pouco mais de inteligência, né, e de desenvolvimento pessoal do que ele ficar 8, 10, 12 horas embaixo do sol, né, construindo uma obra que é muito desgastante, né? O pessoal sempre fala, o pessoal que fica no ar-condicionado fica só mandando, mas vai lá para a obra e entender o que é o cara que fica todos os dias, acorda às 4 horas da manhã, passa 10, 12 horas embaixo do sol, depois volta para casa e repete isso a vida inteira. A gente tem um pouco de uma crise de mão de obra, então a mudança do modelo de construir tem que acontecer, não dá mais, não existe mais mestre. O filho do mestre não quer ser mais mestre, né? Então, se a gente continuar pensando o mesmo modelo construtivo, a gente vai morrer, né? E quando você olha para fora, tem tantas coisas novas, mas tem muitas barreiras no Brasil ainda, né? Muito baseado em preço, que acha que é mais barato, né? Então, é um desafio tremendo. A gente vem trabalhando na industrialização e na forma de construir de uma maneira mais inteligente, mais rápida. Estava até conversando sobre a madeira engenheirada e um pouco do desafio dessas mudanças na cabeça do cliente. Então, tem um processo de convencimento, mesmo uma curva de aprendizado bastante grande. Pelo lado da diversidade, é um outro desafio, né? Eu comecei na Matec aos 17 anos. De fato, para mim, nunca foi uma coisa que eu me ofendi, porque eu era tão determinada que, por mais que eu ouvisse umas asneiras, passava meio por cima. Mas eu tenho isso como meta interna. Eu acredito muito na diversidade. Uma empresa só do mesmo jeito, com as mesmas pessoas que pensam da mesma forma, vão morrer. Então, a gente tem trabalhado isso na Matec bastante. Liderança mulher, principalmente, hoje. A gente tem muitas. Consegui esse ano uma gerente de contrato mulher. Pra você ter uma ideia, esse ano, para de fato eu conseguir colocar uma liderança numa obra mulher. E a gente vem trabalhando nisso arduamente aí, mas tem um processo mesmo de formação, de interesse na carreira, que ainda tem muitos desafios para acontecer. Vai lá, André. Pô, depois do tratado dos dois ali, sobra pouco. Mas vamos que a gente tem muita pergunta aqui pela frente. Vamos conversar. Eu só pegar os pontos ali, eu acho que aqui o exemplo é muito importante, né? O exemplo determina. Então, acho que o papel dos governos é fundamental, né, para você sustentar uma agenda positiva. Eu acho que é uma época que a gente está vivendo e vai viver de muitas contradições. De um lado, um mundo que tende a retroceder, vamos dizer assim, em vários avanços, e eu acho que isso vai ser muito educativo para a sociedade, para as empresas, porque a gente vai separar países e companhias e organizações que, de fato, acreditam
né, nessa sigla e as que entendem isso como ou um modismo ou uma forma de você estar mais próxima de governos, porque isso é fato, é da política, né? As empresas determinam suas agendas para ninguém quer criar conflito com governos, né? Então eu acho que eu concordo, eu acho que o Brasil ainda mantém uma agenda positiva, né? Aqui falo como executivo, a gente não tirou o pé de absolutamente nada do que a gente começou a fazer e as coisas que a gente já estava mais avançado, assim. E também não desaceleramos nenhum tipo de coisa que já estava sendo colocada em prática, né? Mas eu também tenho que dizer para vocês que, assim, não diria pressão, mas existe já uma linha de pensamento assim, olha, que é isso que o Andy falou, ó, se a empresa tal, se a Meta tá não sei o que é uma big tech gigante e tal, já está revendo essas coisas, porque que a gente... Não, eu acho que aqui, como líderes, a gente tem que ser firmes, né? Porque a gente acredita. Ou não, né? Acho que agora a gente também vai dar clareza às pessoas que acreditam, que colocam isso como meta, né, factível, de diversidade nas suas empresas, né, de impacto social, impacto ambiental, daquelas que, olha, não, se os outros fizerem, eu faço, se eu estiver bem na fita, beleza, se isso for positivo e estiver alinhado com um determinado tipo de governo, faz, se não faz, aí eu acho que a gente, de uma certa forma, corre o risco, né, de viver uma dicotomia desse tipo. E eu acho que esse é o momento mais crucial para a gente entender se a gente está firme aqui nesse propósito ou não. E eu acho que esse tipo de coisa, essa iniciativa aqui, né, os cursos, a formação, passa muito por essa questão de educação. A gente tem que ter clareza e consciência de que isso é importante. E determinar. Eu acho que governos têm essa capacidade e essa temática vem da liderança, uma liderança firme que queira fazer. E esse é o papel do CEO, né? O CEO tem duas funções básicas: o capital humano, né? O impacto da governança, o impacto social, né? Acho que tudo isso tem uma conexão grande, e a criação de futuros, que é assim, onde que a coisa vai, né? Como é que você aponta? A Marcela falou bem, né? Quando você começou a falar eu quero que o meu negócio seja sustentável, seja perpétuo, né? Seja perene. Como é que eu coloco esse negócio familiar para daqui a 100, 200, 300 anos, né? E esse é muito bacana. Eu acho que é por aí. Maravilha. Vamos entrar aqui A gente sempre no programa discute muito essa questão do retorno para os acionistas e essa visão de médio prazo. E queria ouvir de vocês, né? O retorno e a visão de médio prazo e como é que vocês integram o ESG na estratégia das empresas de vocês junto com o retorno financeiro, porque a gente fala muito isso, né? Como é que você faz isso junto? Muita gente fala, poxa, eu não consigo falar com o CFO, não consigo aprovar tais iniciativas, a agenda fica no final da reunião de conselho. Vocês têm algum case, alguma coisa que gerou um impacto positivo que aliou essas duas coisas? Enfim, queria ouvir de vocês essas reflexões, basicamente, porque isso é um dos dilemas que a gente tem debatido bastante aqui na escola. Quer começar, André? Vamos lá. Tá, vamos. Eu acho que nessas andanças todas, que vocês vão mais, talvez, ouvir gente que fala, olha, eu estou fazendo, estou acontecendo. Não é. Vou falar para vocês assim, pode pegar 10% disso. Então, acho que, primeira coisa, a gente começa, tem muito mais por fazer do que coisas que a gente está conseguindo realizar. Eu acho que, do ponto de vista de retorno, dentro do grupo, ainda não é visível algum impacto em termos financeiros, de valor, mas eu acho que existe uma sinalização que ela é positiva no princípio, né? Então, se você tem um grupo, e aí eu estou falando por todas as empresas lá da Elopar, e a gente tem um comitê ESG, em que todo mês a gente apresenta as iniciativas, a gente mostra os avanços e aponta o que não está dando certo.
E geralmente são iniciativas que são cross, né? Então, eu vou pegar aqui a Veloy, né? Então, todas as empresas têm o seu DNA e o seu propósito. Aqui como é que eu crio um impacto mais interessante na mobilidade, né? Então, a gente tem um programa de energia limpa, né? Redução de emissão de CO2, a gente lida com grandes frotistas e tal. Então, sempre eu instaurei o programa e eu mostro ali o avanço. E a gente sempre faz todo esse impacto que é para o cliente, a gente vê como é que a gente faz para dentro, porque não adianta a gente fazer para fora e não fazer para dentro. Então, o que eu estou fazendo dentro das empresas para reduzir, né, a emissão de carbono? Então, por exemplo, a gente começou a fazer só eventos que tenham neutralização de carbono, a gente começou a trabalhar com materiais, tipo tag de pedágio, que é uma coisa que a gente faz, com materiais mais sustentáveis, começamos a fazer ali a coisa da reciclagem da tag. Toda vez que você tem uma mudança de tag, você incentiva o cliente a fazer a reciclagem, você dá um desconto, para o caminhoneiro é a mesma coisa. A nossa plataforma lá de gestão, ela já conta com um controle mais adequado de emissão de CO2. A partir do momento que a empresa ela emite menos, também a gente tem acordo de preço reduzido. Então, isso tem um impacto grande. Eu reporto isso e a gente sempre fala assim, o que a gente está fazendo dentro de casa. Então, tem iniciativas assim, olha, zero plástico, então todos os copos são recicláveis lá dentro. Aí você vai falar, André, está tudo cercado aqui? Não, tem um monte de coisa que a gente vê que é brecha. E não é por isso que você não está no caminho certo. Acho que estar no caminho certo é você ter a humildade de dizer, eu estou começando a fazer, estou avançando, às vezes eu bato cabeça e muitas vezes eu tenho coisas aqui que, olha, não poderia estar fazendo isso, né? Não poderia estar dando essa brecha. E isso acontece em todas as companhias dentro das suas particularidades. E, claro, a gente tem alguns programas que são programas comuns. Então, por exemplo, mulheres em posição de liderança. A gente discute e a gente coloca isso como meta. Diversidade das equipes, a gente discute e a gente coloca isso como meta. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não consegue medir um resultado ainda financeiro dentro do valuation das companhias, mas o fato de esses programas serem programas conscientes, implantados, que têm acompanhamento, que têm envolvimento de toda a liderança, inclusive da presidência e dos conselhos de administração dos 2 bancos sócios e do próprio conselho da Elopar. Então, essa é uma agenda que pertence a todos, e então é top-down. E a gente agora está trabalhando o bottom-up, ou seja, como é que você educa mesmo, colaboradores para essa agenda, e você educa o teu público, os teus clientes. Então, programas educacionais para o caminhoneiro autônomo, programas para os clientes corporativos, dentro dessa matéria de ESG. Eu, por exemplo, tenho ido em muitas empresas falar sobre isso. Eu tenho ido em alguns conselhos falar sobre isso. Falar sobre o que deu certo, o que não deu certo. E tem sido bom. Eu tenho aprendido muita coisa e acho que eu tenho levado algo também de valor para os clientes. Então é isso. Acho que é prática, é você estabelecer que isso não é um modismo, é algo para ficar, e você ter metas claras. E essas metas têm que influenciar na avaliação, principalmente dos líderes, né? Eu não vejo hoje tem lá, está na minha meta corporativa a questão de impacto no cliente e de índice de diversidade e inclusão. Não tem jeito. E é muito bacana ver a evolução. Eu aqui me sinto super honrado de estar junto aqui do Andy, do Anderson, porque eu sei, né, e todos nós sabemos o quanto é difícil, né, essa pauta, né, de inclusão, pessoas negras em posição de liderança. Há, acho que uns 6 meses,
Eu até coloquei isso no LinkedIn, e com todo cuidado de você não ser ali, né, querer gerar palco, mas eu tive uma alegria muito grande, de verdade, quando eu consegui colocar no meu grupo de diretos, meu grupo de liderança, um homem preto, um executivo talentosíssimo, PCD, né, que é algo raríssimo, mas ele é uma coisa improvável, vamos dizer assim. Então, me incentivou mais ainda de criar condições para que mais pessoas, né, como ele, possam integrar lideranças. Não estamos falando aqui de, né, chão de fábrica, estamos falando de posições de liderança, mulheres em posições de liderança. E hoje eu acho que muito legal, isso na época também não era um direcionador, mas hoje eu tenho um grupo executivo ali de primeiro nível em que 50% mulher, 50% homem, exatamente, e sendo que dos homens você tem um representante negro PCD. Então eu fico muito orgulhoso disso e de compartilhar isso com vocês, né? Mas encorajado porque não é o retrato das empresas, né? Longe de. Vai lá, Anderson, conta pra gente. Olá, parabéns, André, e obrigado pela menção. É uma felicidade ter convivido com vocês, foi uma mudança de percepção de vida, né? Eu quero dar um exemplo de G. O Pactuar, ele nasceu só há 4 anos, então uma organização muito jovem. Mas os cofundadores são todos executivos, e aí lá na fundação a gente tinha uma preocupação enorme com a governança, porque é muito fácil você pegar um grupo minorizado que está tomando uma iniciativa, e aí se essa iniciativa dá uma escorregada na governança, todo mundo vai falar assim, lá, eu disse, né? Não dava para confiar. Então, a gente criou uma estrutura de governança bastante robusta no Instituto. E até então nós não tínhamos colocado essa estrutura à prova, né? Não tinha acontecido nada, estava tudo andando bem, né? E até que no final do ano passado, no final mesmo, era, sei lá, 10 de dezembro por aí, apareceu uma oportunidade de nós capturarmos recursos do Ministério Público para fazer um projeto específico de diversidade e inclusão dentro do contexto do Pactuar. E a gente falou assim, puxa, será que vai dar certo, né? E era algo que tinha que acontecer em 10, 15 dias no máximo, né? E aí a gente falou assim, bom, o não está garantido, vamos só mandar as informações, né, do projeto, em conjunto com a São Paulo, inclusive, informações do Instituto, e vamos ver no que dá. Em 5 de janeiro, nós acessamos os recursos do Ministério Público e temos agora um projeto em parceria com a São Paulo de formação de 150 lideranças negras durante esse ano. Algo espetacular, assim, para o Pactuar, acho que para São Paulo também. Algo inimaginável. Há 4 anos, quando nós criamos o Instituto. E o que habilitou o Instituto a conseguir acessar esses recursos e dar visibilidade de como esse recurso está sendo despendido foi a governança. Então, aquela decisão que foi tomada há 4 anos, ela se demonstrou positiva agora, né? Então, acho que um call to action aqui para todo mundo é esse, né? A governança, ela é tipo um juiz de futebol, né? Se ele não existir, tá certo, né? Mas ele tem que estar lá. Porque em algum momento a organização ela vai ser desafiada a demonstrar a sua capacidade de ter governança, e se você não tiver, não dá tempo de fazer de última hora, né? Nós não conseguiríamos fazer o que tinha que ser feito em 10 dias. Então estava tudo pronto e a gente só apresentou o que estava pronto. Então acho que esse é um exemplo muito importante do quanto a governança ela é relevante para que a gente possa seguir gerando o impacto que a gente quer gerar. Você me lembrou, a gente está falando muito do ISSB, né? S1, S2. É uma regulamentação muito importante que vai se iniciar ano que vem.
E o debate é esse: se você não tiver suas métricas, seus dados organizados, você não vai conseguir reportar o S1 e o S2 ano que vem. Os CFOs estão já super tensos, a gente tem um monte de debates na sala de aula e muitas pessoas não entenderam que isso já aconteceu, é regulamentação, o Brasil é o primeiro a adotar e é um reporte financeiro de sustentabilidade. Então, as coisas se conectam. Se você não tiver uma boa governança, não entender os caminhos, você não vai conseguir lá na frente ficar bem, né? Ficar tranquilo, como você falou, né? E é isso, e assim, é risco para o negócio. É risco para o negócio. Ou oportunidade, se você tiver diferencial, você vai na frente do teu concorrente que você tem, né? Exato, né? O negócio pode sobreviver e prosperar ou morrer, se você não tiver. Né? Então, acho que esse é um exemplo importante. Maravilha. Vamos lá? Marcela, conta pra gente. Bom, acho que assim, em termos de retorno financeiro, de novo, vou ser repetitiva, gente, mas a construção industrializada tem milhões de benefícios, né? É menos gasto de energia, o desperdício na construção civil é absurdo. A nossa improdutividade hoje, tem um relatório que roda aí o mundo inteiro, na verdade, construção civil no mundo, tá? Ela acho que só atrás, às vezes está acho que atrás só do agronegócio ou na frente do agronegócio, assim. Apesar que eu acho que o agro hoje está mais evoluído que a construção civil. Depende do agro. Então, assim, a gente tem um problema cultural, né? Então, quando a gente... Assim, a indústria da construção civil é muito emissora de CO2. Quando você vai para a indústria de cimento, é um absurdo. Então, assim, a gente está engatinhando, né? Mas muito engatinhando. E tem um problema cultural, né? Então, quando você vai para as grandes empresas de cimento, que dominam o mercado, e são pouquíssimas, né? E elas são... meu pai sempre fala que essas empresas não precisam vender, que elas são tão demandadas, que elas estão numa zona de conforto que, às vezes, dificulta certas mudanças, né? Então, assim, a gente tenta pensar o mínimo de desperdício possível, porque isso custa. E ganhar uma obra hoje, ter margem, tem que ralar, né? Então, ainda é um projeto e uma mentalidade do cliente muito fechar por preço. Então, dificilmente, quando você tem que implantar uma nova tecnologia que é mais sustentável, tem uma curva de aprendizado e convencimento, né? Quando eu estava falando, quem moraria há uns anos atrás num prédio todo feito de drywall? Eu falava, putz, vou ouvir o vizinho. O cara vai andar, né? E assim, as coisas vêm mudando, mas de uma maneira muito lenta, né? Então, e a gente é um mercado muito desconexo. As empresas não se juntam, as empresas não pensam, as empresas não têm força. A gente tem todos esses entidades, sindicatos, que também, cada um isoladamente, fazendo só o seu. A gente troca muito pouco na construção civil. Então, assim, é um desafio tremendo, né? Então, para a gente, de fato, ter um retorno, tem muita coisa para ser feita. Nos canteiros, a gente faz o básico. A gente controla consumo de energia, faz gestão de resíduos, todos os nossos fornecedores e os locais que a gente manda os resíduos, eles têm que ser todos homologados. Então, assim, a gente tenta fazer uma conscientização também com as pessoas no canteiro de obras, que eu falo, né, com níveis diferentes. Então, se eu cada vez mais trouxer a mão de obra para um pensamento diferente, eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudando. Então, tem um movimento mesmo bastante grande de produto, de convencimento do cliente e de custo, né? Então, é bastante desafiador, mas somos brasileiros, empreendedores, a gente não desiste. E eu acho que no final, daqui uns bons anos, ainda mais olhando lá para fora, quando você olha para a China, que faz prédio em 48 horas, gente, eu que trabalho em construção civil, eu fico desesperada. Eu falo, como que esses caras fazem, né? Então, assim, os caras têm um modelo de linha de produção que é muito benéfico, né? Mas a gente ainda tá muito longe. A gente tem usado, por exemplo, banheiro pronto nos nossos empreendimentos. Então, a gente faz um galpão logístico hoje, que o banheiro vem pronto. Então, ele é muito mais uma linha de montagem. Isso tem menos desperdício, menos resíduos que são gerados. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo, mas ainda muito, muito engatinhando.
Eu queria falar um pouco do tema de governança. Todo mundo, quando pensa em construção civil, lembra do Lava Jato. Apesar de eu não fazer obra pública, sei lá, dou graças a Deus, acho que foi uma decisão sábia aí durante a trajetória da empresa. Isso machucou demais o setor, né? Então, a gente é atingido indiretamente, mas, de um outro lado, os clientes têm exigido... Eu gosto da régua sempre alta. Eu gosto muito quando o cliente exige indicador de desempenho na obra que, de repente, a gente não tem implantado e a gente precisa entregar coisas que a gente não parou para pensar. Acho que, quando vem uma força de fora, faz a gente se movimentar de outro jeito. Mas a governança é um assunto importantíssimo. É uma meta minha. Eu sou meio obcecada com transparência. Eu acho que isso traz muitos benefícios, mas é um setor que precisa ainda de um processo de convencimento e reconquista. Quando você olha para uma obra, você fala, puta, ali tem sacanagem, ali tem bola, né? Ali vai rolar um não sei o quê, tem uma preferência, tem uma carta marcada. Então, a gente ainda traz resquícios que ficou aí muito marcado nessa indústria. Então, hoje a gente faz... a gente tem um processo de homologação de fornecedor bastante intenso, porque é uma exigência do meu cliente hoje. Ele não me pergunta mais se eu tenho um programa de compliance, nem de indicadores, ele pede os dados. Então, esse ano a gente está aí bastante forte nesse tema, mas no processo de homologação, eu comecei a perguntar se a minha cadeia de fornecedor tem algum programa relacionado ao ESG. Então, é uma provocação, não é uma exigência para ele estar ou não apto a trabalhar comigo, mas eu começo a colocar um pouco da pimentinha ali, dizendo, a próxima eu vou te exigir. Ou até ele repensar alguma coisa que ele não esteja fazendo, né? Tanto na diversidade, quanto na sustentabilidade, ou até no processo de governança, transparência. Então, assim, é um processo super de engatinhar, mas eu acho que é isso. É como a gente falava de mulheres na liderança há um tempo atrás. Eu fiz a BPW da turma 4, acho que está na turma 18, não sei. 18, turma 18. Fui num evento do BTG semana passada só para mulheres, que, uma sala tinha 200 mulheres. E é só mulher, assim, ferrada. Então, a gente vê, é um movimento lento, é um movimento devagar, mas se cada um não desistir, que eu acho que esse é o maior desafio, né? De novo, não dá certo, não anda. Eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, vai mudando as coisas no Brasil. Você trouxe o Pratique ou Explique, que a B3 usou muito sabiamente, né? Em vez de obrigar, ela colocou o Pratique ou Explique e ela disse que só de ter que explicar, as empresas ficaram tão sem graça que muitas começaram a implantar boas práticas. Exatamente. E ela falou que psicologicamente é importante fazer esse tipo de movimento, fazer a pergunta, e depois você pode colocar via regulamentação. Então, vale muito a pena essa tua iniciativa. Assim, só a pergunta já muda tudo. Acho que às vezes tem que ser uma exigência mesmo. Acho que para ter uma mudança estrutural e profunda, tem que vir uma norma, tem que vir uma exigência, óbvio, não de uma maneira, mas às vezes tem que ser desse jeito mesmo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer. Vai lá, Rô. Rosália, a nossa formanda aqui do Programa de Sustentabilidade. Exatamente, assim, muitas reflexões, né? E eu fiquei pensando muito no que você falou, André, sobre o papel do CEO de ser esse responsável, né, pelo capital humano e pela geração de futuros, né? E, ao mesmo tempo, acho que também tem muito no papel de cada CEO gerenciar expectativas e pressões dos diferentes grupos de stakeholders, né? E vocês estão em organizações que têm um mapa de stakeholders, imagino, bastante vasto, né? Queria entender se, por exemplo, de novembro do ano passado para cá, houve algum tipo de mudança nas pressões que vocês recebem ou nos questionamentos que vocês recebem em relação às decisões de sustentabilidade, seja em relação à governança, seja em relação social e ao ambiental. Se no dia a dia de vocês tem algum grupo de stakeholder que mudou a forma de cobrança ou de questionamento em relação a isso e como vocês estão lidando com essa possível mudança assim, de abordagem, né? Não, super legal. Eu acho que o que eu tenho observado? Eu não tive nenhum tipo de mudança ali de rota, nenhuma
pressão diferente, assim, olha, vamos dar uma guinada, né, para o outro lado, tal. Mas eu acho, e isso faz parte da construção, apesar da questão da governança, da transparência, da inclusão, da diversidade, de ações de impacto social, ambiental, estarem presentes, né, na minha agenda, e a gente conseguiu implantar pelo menos um indicador para cada presidente das companhias que refletisse isso, né? Então, afeta o bolso, você vê, pelo menos ali, se não pela obrigatoriedade, né, você tem o lado, alguns mais ou menos, vou usar uma palavra aqui com todo cuidado, coragem, porque essa agenda é uma agenda de coragem, e ela parte do CEO, ela não parte exatamente de um conselho. Então não teve mudança, assim, olha, não vamos mais investir nisso, olha, agora não é mais uma agenda, agora tem lá uma, né, não tem mais aquela influência toda americana, e as empresas, por consequência, as grandes companhias também não estão ali muito ferrenhas nessa agenda, então vamos dar uma tirada de pé. Não existiu isso. Isso é positivo. Para minha reflexão, significa eu estou num grupo reto, correto, ético, que acredita nisso. Então, faz muita diferença para mim, né, em relação ao pacto, né, de escolha. Do lugar que eu estou é um lugar que acredita. Ainda é alguma coisa que você sente que é pauta de todo o conselho? Ou seja, olha, e como é que está essas... Não. Então, não. Eu acho que é algo que a gente ainda tem que insistir e colocar. Mas o fato de você já ter uma governança que é cross, você já ter uma disciplina e já ter orientações para todas as empresas, isso diz muito para a gente. E aí, de novo, acho que aqui é o papel do CEO. Acho que os programas de formação de CEOs têm que trazer isso. E não adianta trazer no conceito, porque a gente pode estar letrado em tudo que se precisa fazer do ponto de vista de social, de governança, impacto ambiental. Isso está muito bem azeitado, teoricamente. Mas, de novo, é um pacto de coragem. Porque se você não levar essa agenda à frente e provocar, ela não acontece, ela não se alastra. Então, pegar aqui o que a Marcela falou, acho que é um exemplo legal. Não só de você combinar práticas dentro, mas você também exigir que a sua cadeia faça aquilo. Então, que a sua cadeia de suprimento, por exemplo, fornecedor, a gente já começou nas due diligence que a gente faz no processo de compras, entender como é que é o engajamento desses fornecedores, principalmente os maiores, né, as maiores linhas, em relação a boas práticas de governança, a inclusão. A Veloy, ela tem metade dos colaboradores são terceiros. Se eu não zelar por isso, que geralmente são empresas, né, que comandam esses terceiros, que a gente contrata, dentro dessa perspectiva, por exemplo, de inclusão, eu não avanço. Então, a gente começou a colocar na agenda também, na renovação de contratos, isso é muito prático. O que vocês estão fazendo em relação a essas coisas? E não precisa ter completude, tem que ter atitude, tem que começar a fazer, tem que mostrar que tem programas, né? E eu acho que aqui uma coisa, né, Anderson? Cara, eu vejo muito essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a população, nossos colaboradores de uma maneira geral, e às vezes eu converso muito com a base, né? A gente faz um café da manhã lá e a gente chama de skip level, que eu ouço deles ali o que está incomodando, gente muito jovem, gente que está começando agora no mercado de trabalho, trabalhar, e aí você se depara com várias coisas, né? Gente que tem 2, 3 trabalhos, pô, como é que você faz isso? E você começa a entender como é que é a cabeça das pessoas. O que vem é algo que me preocupa.
que é um pouco uma fala de que assim, olha, mas essa coisa de ele entende que se você tem um programa, você tem algo que é assistencialista. Se você fala em cotas, está falando que você tem assistencialismo. Não, nós não precisamos de muleta. Essas bobajadas todas, mas são coisas que as pessoas ouvem e elas trazem de uma maneira... Assim, mas como assim? Isso aqui é importante a gente ter essa janela, não é para ser, mas para engajar. Vou dar um exemplo prático. A gente começou para colocar pessoas de renda mais baixa, né, pessoas negras, ou pessoas que venham de universidades que não eram as de primeira linha, porque tinha dessa, não, a gente contrata, quando eu comecei lá, contrata pessoas que vêm de empresas de universidades de primeira linha. Mas assim, como assim? Então, não vou chamar isso de cota, mas a gente criou programas e assim, eu não vou exigir, por exemplo, se eu quero engajar o jovem de baixa renda, o jovem negro que vem das comunidades, que tem uma boa formação, inglês, por exemplo, porque eu sei que essas pessoas não têm inglês. Então, se eu coloco inglês como pré-requisito, eu não incluo. O fato de eu flexibilizar essa regra e dar, aí assim, eu dou o curso dentro e aperfeiçoo, mas eu dou a oportunidade, isso é atitude. Então, algumas pessoas olham com estranheza, principalmente aí quando vem da própria comunidade, dizem, não, mas a gente não, mas é preciso. O que contaram para você, eu não sei o que contaram para você, tem equívoco. Então, nós aqui, empresa, a gente tem essa responsabilidade de fazer isso, mas é uma decisão. E esse tipo de decisão exige coragem, porque você vai se deparar com gente dentro da própria companhia que diz, não, isso aí, poxa, é um assistencialismo, isso aqui não sei o quê, isso aqui a gente não está promovendo a competitividade, isso é antimeritocrático. Desculpem aqui, é uma coisa mais estúpida que existe esse negócio, porque as pessoas não partem do mesmo nível. E não tem nada de errado. Então, mas a gente tem a missão de corrigir. Então, eu me sinto muito confortável de falar sobre conhecimento, você ter ali as capacitações e saber que isso é importante, porque tem impacto financeiro, porque a diversidade é importante para as melhores tomadas de decisão, porque você ter uma companhia, principalmente com a nossa, que mexe com mobilidade, né, combustível e as fontes de energia, de uma maneira geral, e vida das pessoas, tem um impacto ambiental, isso é importante para a pauta, mas se você não tiver coragem de questionar e colocar isso em prática com a humildade de dizer assim, olha, o que eu faço é muito pouco ainda e tem muito por fazer, e encorajar outros líderes que façam e formar líderes que tenham coragem de fazer, as coisas não vão estar no nível que a gente quer, né? Então, eu tenho muita fé, muita convicção de que vai dar bom. Coragem. Eu queria fazer um comentário sobre a questão da coragem, né? Eu vou me colocar no papel agora aqui, Rosália, de um líder de uma empresa americana cuja sede é no interior do Kansas, conectada com agro. E que 3 dias antes da eleição nos Estados Unidos, o nosso presidente global estava lá em reunião com o Trump. Eu implantei um programa de contratação diversa, de gênero, e alguns dias depois me ligaram. Assim, mas por quê? Assim, isso não é assim na nossa companhia, não faz sentido, né? Eu falei, olha, pode não ser assim aí, mas o Brasil não é os Estados Unidos. E acho que vocês estão perdendo um pouco a perspectiva, porque se a gente não trouxer mais mulheres para a organização, vocês terem uma ideia, na operação, no dia a dia, entre engenheiros e técnicos, era uma equipe de 25 pessoas, tinha uma mulher. Eu falei, então se a gente não trouxer isso, nós não estamos capturando os melhores talentos. E a gente vai perder
o negócio. Assim, bom, a gente entende, mas repensa as suas decisões, né? Então, até uma confissão aqui, né? Tô de saída. E a gente fala os segredos, que acontece nos nossos programas, né? A gente conta segredos. Então, vai lá. Então, eu tô de saída, porque isso e outras coisas são importantes para mim, né? Mas eu também me vejo no papel de muitos líderes aqui no Brasil, com subsidiárias empresas americanas que estão forçando essa contra-agenda, né? Então, isso tem acontecido e você falou, André, tem que ter coragem, né? Assim, se você não concorda, você tem que stand up e ontem eu estava ouvindo que o Trump, ele colocou algumas universidades americanas que têm programas transgênero e outros programas que ele vai cortar as verbas se os programas não forem eliminados. E a Harvard está com medo de perder os benefícios, quer dizer, a gente está chegando nesse ponto do mundo, né, de funding, né, de investimento. Então, sim, a discussão é isso, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu vou colocar as minhas condições, que são as condições, assim, você não tem opção, muitas vezes. Recentemente... Eu fico imaginando, se Harvard não tem opção, como é que vai ser para outras empresas? Como é que vai ser para os executivos? E coragem, acho que é a palavra, mas muitas vezes... Não tem jeito. Não vai ter muita opção nos Estados Unidos. Acho que no Brasil a gente tem ainda, mas nos Estados Unidos vai ser muito difícil. Não sei o que vocês acham, até quero ouvir opiniões aí. E recentemente, né, só completando, eu recebi um documento que o Departamento de Estado dos Estados Unidos mandou para acho que os 10, 20 maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, pedindo explicações sobre suas políticas de diversidade, identificando sócios que se tornaram sócios por via da diversidade. Então, assim, o governo americano está acuando os negócios, provavelmente um dos negócios mais sensíveis nos Estados Unidos, que é o sistema legal, que são os escritórios de advocacia. Meu nome é Karina. Karina é nossa aluna aqui do programa, Obrigada. já está toda... Eu vi, e na verdade está rolando um boicote também, aquelas firmas de advocacia que advogam para outros políticos, os outros interesses contra o Trump. Eu particularmente acho ótimo, que advogado, quando você pica advogado, quem sabe não rola uma revolução, porque eu fico um pouco atônita com essas coisas, Van, porque como que a gente permite isso? A gente fica assistindo isso? A gente está voltando para 1932, a gente está assistindo isso. Então, hoje você entende por que o mundo assiste isso. Agora, como que não rola uma revolução naquele país? Porque isso tudo é muito... Democracia onde? Não tem democracia aqui. Desculpa, gente, mas é porque você tocou num... Eu ia até fazer uma pergunta, não tinha nada a ver com isso. É que esse tema pega Não, mas a gente tem mesmo, falado disso, não tem como não falar disso, né? Até para pensar em estratégias, caminhos, as palavras que você vai usar. A gente estava trocando ontem na comunidade, algumas palavras já tem o anti, né? Já tem um viés. Se você falar uma palavra, a pessoa pode te olhar com algum tipo de viés. Então, você tem que mudar a palavra para continuar na tua estratégia. Então, assim, precisamos continuar. Certo? Alguém quer falar mais ou quer fazer uma pergunta? A Ivy. Passa aqui para a Ivy, por favor. A Ivy é nossa formanda também, Ivy. Eu sempre liderei essa pauta de diversidade na empresa onde eu trabalhava até recentemente. E eu sempre acreditei, eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês três, se vocês acreditam que isso tem um impacto no negócio. Porque quando a gente fala, como você falou muito de coragem, eu acho que tem que ter muita coragem, mas talvez se a gente conseguisse dizer assim, se eu trago mais pessoas diversas, se eu faço isso, eu impacto o negócio dessa forma, eu melhoro, sei lá, a qualidade da minha operação, eu reduzo os acidentes da minha operação, e isso no endgame da história você traz receita ou você evita custos. Então, eu queria entender se, do ponto de vista de vocês, diversidade e ESG, de uma forma geral, tem um impacto financeiro, assim, eu reduzo isso, eu melhoro aquilo, e no final do dia o número muda. Porque eu acho que se a gente conseguisse mostrar mais isso, eu acho que a gente não precisaria de tanta coragem
porque aí seria um discurso mais fácil de convencer. Posso dar um exemplo? Pode. Acho que tangibilizar é fundamental, né? E uma montadora industrial fez uma estatística uma vez de operadores de grandes máquinas, guindastes, transportadores e tal, homens e mulheres. O índice de falha e de quebra das máquinas das mulheres era menor. E, portanto, gastava-se menos com manutenção das máquinas. Então, impacto direto no custo, né? Então, redução de custo da empresa. Então, meu negócio, engenharia e construção, ter diversidade é fundamental, principalmente diversidade de gênero, né? A mulher tem qualificações e visões de como executar o negócio diferente dos homens. Todos os gêneros são necessários, mas hoje a nossa indústria é o quê? Sei lá, 90%, 80% é masculina, né? Uma outra coisa que a diversidade no meu dia a dia tem feito diferença é que na construção civil, principalmente, a gente tem uma pirâmide invertida em relação à sociedade. Então, sei lá, 70%, 80% da mão de obra do chão de fábrica é de pessoas negras e virtualmente zero no topo. Então, numa sociedade de quase 60% de pessoas negras. Então, à medida que a gente traz mais pessoas negras para as posições de alta, média e alta liderança, a forma de abordar a população do chão de fábrica muda e a produtividade aumenta. Então, acho que esses são exemplos tangíveis de como a diversidade impacta positivamente no negócio. O problema é que tem muita coisa que é intangível, né? Como o André falou, assim, as coisas que eles fazem lá na Veloy, pode ser que você não consiga mensurar, mas certamente tem um impacto, né? Você, com seu skip level, sentar com uma pessoa, um garoto, uma garota que está chegando no negócio de uma comunidade, certamente tem um impacto no tanto que essa pessoa está engajada, no tanto que essa pessoa contribui para o negócio, no tanto que ela defende o negócio. E é um intangível. Então, não fazer é um risco, né? Fazer pode ser difícil de medir. Então, às vezes, eu acho que é importante, né? Eu falo isso que, para aqueles que são céticos, a gente apresenta números para que eles entendam. Para aqueles que não são não tão céticos, a gente pode falar de um pouco mais abertamente e de forma intangível. Acho que é isso Acho mesmo. que a Marcela vai... Não, pode falar, né? Não, manda ver. Não, só queria completar que, assim, eu não consigo ver um negócio sustentável que não seja diverso. Assim, diversidade tem a ver com criatividade, tem a ver com solução. Imagina, você tá aqui numa mesa... Eu gosto de dar um exemplo de uma empresa de cosmético, que eu não vou falar o nome, que até um tempo atrás só tinha homem no conselho. Ele usa cosmético, se ele usa, tá ótimo. Mas, assim, o grande cliente não é homem, é mulher. Tem uma diferença de roupas femininas também. Então, assim, criou-se, né, esse modelo e, assim, para mim tem a ver com o resultado direto no negócio. Se eu sento numa mesa para resolver um problema e eu tenho todo mundo igual, a solução vai ser a mesma. Ou às vezes não vai nem ter solução, vai todo mundo falar que é um problema. Então, assim, é impacto direto financeiro. É como você sustenta o negócio no longo prazo. Então, não existe mais liderança para mim, que acha que não pode aprender com o outro. E não necessariamente precisa ser líder com líder. Você pode colocar numa mesa gente com experiências diferentes, com vivências diferentes, e achar um caminho maravilhoso. Então, assim, tem tudo a ver com o resultado financeiro, né? Além da sustentabilidade do negócio, e para mim, principalmente, a ver com a perenidade. Às vezes você tá com aquele modelo de sucessão que tem que ser aquele mesmo padrão, e de repente tem um talento ali adormecido que você não tá colocando ele na discussão do negócio, que de repente é ele que vai fazer a diferença, né? Então, assim, tem que dormir e acordar com esse objetivo, assim, senão as empresas morrem. Se a gente olhar historicamente, se continuar na mesma... Eu lembro que uma vez eu fui numa viagem de inovação para o Vale do Silício, e no campo do Google tem um dinossauro.
Aí todo mundo fala, nossa, o que é isso? É um dinossauro gigante, assim. E aí a mensagem do presidente é, olha aquilo ali todo dia, porque um dia a gente pode se tornar isso. Então, é uma mensagem de que você tem que estar o tempo inteiro repensando no seu negócio. Não só na diversidade, mas no modelo de negócio, a inovação, as coisas que vêm acontecendo no mundo. É zona de desconforto o tempo inteiro. E eu acho que a diversidade ajuda muito a encontrar esses caminhos. Eu só ia complementar que é isso. Eu acho que eu sou muito cético toda vez que eu tenho um testemunho e a pessoa começa a apresentar dados estatísticos em relação a impacto de resultado. Porque a gente não tem série histórica para isso. Eu acho que aqui tem muito... Acho que o letramento aqui, acho que os cursos são importantes porque a gente tem... E eu tive muito acesso a estudos de tempos que você tem ali... comparações, né? Você tem testes de hipótese de companhias diversas dentro da mesma indústria, dentro do mesmo setor, em empresas que não são diversas, no tempo e impacto em resultado. Então, eu acredito nesses trabalhos, são trabalhos sérios e tal, que tem uma série histórica grande. Aqui, eu não tenho nenhuma propriedade, dizer assim, olha, existe. Eu tenho uma crença de que isso é uma verdade. E por que eu tenho essa crença? Acho que muito que o Anderson falou. Porque eu tenho materialidade na percepção, né? Então, vou te dar um exemplo. Acho que a gente, todo ano a gente faz o Diego sabe, a gente faz nossa convenção comercial. Ali é um termômetro de entender o engajamento da turma, né? A gente tem lá uma medição que é uma pesquisa de engajamento. Quando você ouve as pessoas, a pesquisa de engajamento... Quando ela dá muito alta, significa que você tem um ambiente que ele é seguro e ele é diverso. E as coisas que mais vêm ali, porque daí você tem a parte qualitativa, a gente tem um negócio que chama o Dia da Família. Tem um dia no ano que a gente chama as crianças para estarem lá. Então, as crianças fazem uma bagunça no escritório, a gente faz coisa para a criançada lá. E tem um dia que é o Dia dos Pais, né? Porque nunca ninguém leva os pais para a empresa. E é legal, o pai nunca sabe qual é o ambiente de trabalho do filho e tal, e a gente faz rodas de conversa com os pais. Pô, os pais ficam orgulhosos, de assim, porra, meu filho trabalha aqui, porra, uma empresa assim, pô, tal. E aí tem o contato com o executivo, e nessas rodas de conversa, o que mais aparece, e é legal, porque as pessoas se mostram como elas são. Então, se tem uma pessoa que é homossexual, ela leva o marido, leva a esposa e tal, e esse contato com os pais, que vem de uma geração diferente, até da nossa, que muitas vezes causa estranheza, isso passa a ser algo muito natural. Então as pessoas assim, falam com naturalidade sobre isso. Não importa, né, a estranheza que causa, mas você vai fazendo isso no tempo e você vai criando um ambiente propício. Aumenta o engajamento, e aí é uma crença. Não precisa dizer o engajamento alto, comprometimento alto, resultado alto. E a gente vê isso muito, né? As pessoas dizem assim, eu faço porque eu gosto de trabalhar nessa empresa, porque essa empresa me abraça, né? E acho que isso é o mais importante, que os números. Acho que os números a gente não tem condição ainda de dizer, olha, aqui no meu terreno eu consigo medir isso, porque acho que você precisa de série histórica, né? Eu fico pensando, Ivi, na questão da saúde mental e no turnover. Eu via muito nas minhas áreas lá em mercado financeiro, turnover dos meus times. E eu cheguei a ter 30%, 40% de turnover, gente, numa área de operações. É muito pesado isso, né? Você começa a tentar entender por quê, e você descobre que tem várias dessas questões que eles apresentaram aqui. Então, tem indicador, vai doer na operação em algum momento, se você não fizer. Eu acho que o risco é isso, se você não fizer, vai dar muito, muito problema. E você vai começar a ficar mal falado. A Rosália é uma profissional de comunicação incrível, e a reputação, eu acho que é um ponto super relevante para a gente pensar sempre. O que vão falar da minha empresa? Tem aquelas planilhas que saíram aí das... como é que é? Agências de publicidade, né? Saiu uma planilha misteriosa aí das agências de publicidade, gente. Todo mundo falando as coisas que aconteciam.
essas planilhas, elas machucam por muito tempo, assim. Tem gente bem intencionada e tem gente mal. Mas por que eu vou falar mal de uma empresa se está um ambiente bom, se está tudo bem, se eu estou segura? E eu acho que isso dói muito. Não tem como medir quanto de dinheiro, mas assim, falar, olha, eu não quero trabalhar para aquele grupo. A gente via muito, né? A Martinha era o sustentabilidade da XP, né, Marta? E ela fazia um trabalho incrível. E as pessoas vinham por conta de vários temas que ela trabalhou lá dentro e a Transparente poder conversar a respeito. Faz muita diferença isso. Muita diferença. Não vou comentar sobre a sustentabilidade lá ainda, mas só fazer um comentário que eu acho que é muito assustador mesmo do que você falou. Faz 15 dias eu estava em Harvard. Estava fazendo um curso em ESG e é realmente assustador porque eles estão extremamente preocupados. Assim, acho que além várias empresas estão se posicionando, estão cortando, então além de investimento no assunto, no tema, cortando uma série de iniciativas por causa da relação com o governo e o medo de você ter algum tipo de reação, porque vem a reação, né? E além disso, assim, eles estão fazendo coisas assim, pavorosas. Então, eles estão apagando base de dados climática, ou seja, dos satélites, anos históricos de dados, para entender mudança climática e impactos N, né? Então, estão apagando base de dados. Assim, realmente, o negócio está ganhando proporções inimagináveis, assim, porque quando você fala, né, de setores que têm alto impacto em recursos naturais e tudo mais que você pode conseguir discutir, né, o que está acontecendo, aquecimento global do mundo, assim, tudo que estava previsto para acontecer em 2030, está tudo vindo para 2028, aumento da temperatura. Então, eu acho que assim, é um cenário realmente assustador, assim, complicado, porque eu acho que a gente não tem ideia do que vai acontecer depois, assim, né? Então, acho que a gente questionou muito o posicionamento de cada um, como é que a gente consegue, de fato, ter voz ativa nesse ambiente, né? Como é que as empresas conseguem também ter voz ativa dentro desse ambiente. Então, eu acho que é um cenário, por mais que o Brasil ainda esteja um pouquinho longe, né? Com certeza vai respingar e com certeza é uma reflexão importante, assim, porque está acontecendo bastante coisa e bastante coisa preocupante, assim, né? Então, acho que só comentar. Obrigada por ter trazido isso. Eu ouvi também isso de Harvard e me deu um alerta. Eu falei, bom, se Harvard está com medo, imagina os outros. Harvard tem uma base de dados de biodiversidade enorme, importantíssima. Desculpa, volta aqui, ó. Depois eu queria fazer Eu tenho uma dúvida. Perdão, eu sou o Rodrigo, prazer. Trabalho na área de seguros e minha família tem uma tradição na mineração. Aliás, eu trabalho indiretamente na mineração e o meu sonho é trabalhar com mineração. Então, se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Aura Mineral, diretor de sustentabilidade da Aura Mineral. Bacana. E mineração e ESG anda junto. Não se fala em outra coisa, né? Eu acredito muito nisso e eu acredito que isso seja muito importante. Agora, eu morei fora há muitos anos, desde criança e adolescência, então me deparei com culturas muito diferentes. Eu aprendi a ter muita tolerância com o que é diferente e o que é contraditório, né? O que eu percebo? Eu percebo, às vezes, talvez o caminho da democracia, né, talvez seja um discurso mais transigente. Talvez. E essa é a minha dúvida. Eu percebo, às vezes, que... A minha dúvida é justamente essa, na verdade. Será que o caminho... O que acontece? Quando a gente bate muito forte, vem um refluxo. Então, o que eu vejo no que está acontecendo nos Estados Unidos, né, é um refluxo de pessoas que ficaram muito irritadas. Às vezes, não sei se a gente errou o tom, não sei se a gente... Eu estou fazendo uma autoanálise e a pergunta é, a gente tem que bater mais forte ou a gente tem que descobrir um caminho mais... Não sei se é persuasivo a palavra. Mais o quê? Cordato. Mais cordato, talvez. Essa é a minha dúvida. Qual que é o caminho?
É soprar e bater, tipo isso. É difícil essa, hein? Vou ser um pouco polêmico, eu acho. Foram quase 400 anos de escravização negra. Eu não topo esperar 400 anos para arrumar. Dá vontade de aplaudir você. Vamos aplaudir, por favor? Eu acho que é isso. A gente tem que sentir no âmago alguma coisa, né? Você falou isso, assim, eu acho que não tem que ser a violência, mas fala aí, por favor. Eu já me empolguei. Não, é porque... Eu não sei. Eu acho que é uma coisa básica. E... não é só um princípio democrático, né? É um princípio de humanidade. O fato de você incluir pessoas diferentes, você dar oportunidade para pessoas menos que tiveram, né, não tiveram essas oportunidades na vida, ou que sofreram diferentes tipos de preconceito, não é uma questão política. É uma questão de humanidade. Não estamos no campo político. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o que é correto, o que é realidade e o que é delírio. A gente podia fazer um tratado aqui, dizer qual é o recalque dessas pessoas e que estão com esse reacionarismo exacerbado, fazendo a gente voltar para 1932, ou talvez, que é horroroso. E eu acho que agora é o momento. Por isso que eu falei aqui de coragem, porque quem é líder, principalmente, não pode ter dúvida em relação a essas coisas. O que é correto, o que é evolutivo e o que é o atraso. Isso não tem a ver com a política. Isso, claro, são princípios básicos de democracia, inclusão e tudo. E isso tem que ser feito por empresas. Tem uma lógica que ela é financeira, claro, por tudo isso que a gente falou, de engajamento e tal, porque não adianta negar, essas pessoas existem. Esses fatos são concretos. Essas minorias existem, essas minorias querem estar incluídas. Então, é benéfico. Então, tem um componente ali que é benéfico, financeiramente falando. E tem um outro componente que aí é de propósito, de avanço, né? De você querer um mundo mais legal. E eu acho que isso é, talvez, a coisa mais difícil. Eu acho que ali houve um determinado, na minha opinião, tá, exagero, porque esse negócio do woke, de forma exagerada, estou dizendo exagerado, de trazer à tona coisas que são menos importantes e deixar de lado coisas que são realmente importantes para essa agenda, eu acho que foi talvez não vou dizer erro, mas eu acho que foi um deslize e uma margem que se deu para esse discurso ruim, né? Agora, acho que aqui a gente tem que encorajar as pessoas, consumidores, stakeholders e tal, a reagir economicamente, porque dói no bolso. Empresas que estão nessa contramão têm que sentir no bolso, né? Perder clientes. Então, acho que é isso que precisa ser feito. Eu contei para vocês, eu trabalhei anos na BlackRock lá nos Estados Unidos e eu participei muito dessa agenda. A BlackRock é uma empresa por ter 11 trilhões de dólares em patrimônio, né, sob gestão, ela tem a capacidade de mexer no fluxo de capitais do mundo. E tem lá um negócio que é a carta do presidente, do CEO, do Larry Fink, que tem esse papel. Tem uma carta anual do CEO que a fala dele direciona o mercado de capitais. E acho que foi inaugural e foi muito positivo, por quê? Porque pela primeira vez no globo, uma empresa dessa estatura criou uma série de condições para que investimentos fossem feitos em empresas que tivessem essa agenda. Isso mexe muito. Claro que você vê um outro governo, essas empresas precisam estar junto com o governo. E eu estou
muito atento para ver o que vai ser feito, como é que vai ser esse direcionamento, porque aí você realmente separa, né, as coisas, você vê quem são as pessoas que têm convicção e coragem. Eu sei que já tem alguns movimentos assim, tipo a BlackRock vai financiar lá, né, a incorporação do Canal do Panamá, que é um grande investimento e tal, porque isso é uma sinalização. Mas uma coisa é você sinalizar, né, positivamente para um governo, tal. Outra coisa é você se contradizer. Então, eu tô acompanhando, mas eu acho que a gente tem que ter uma resposta financeira, tem que doer no bolso dessa turma. Né? Faz seu comentário, Marcelo, e já vou emendar a pergunta final aqui do nosso evento. Tá. Não, que eu acho qual que manchete assim, que você quer ver, tá? Tá. Para os próximos anos. Agressividade nunca é o caminho, né? Eu acho que intensidade, né? E você ser insistente naquilo, eu acho que... Mas da forma que, por exemplo, está sendo feito nos Estados Unidos, é uma coisa maluca aquilo ali. Mas eu quero dar um spoiler aqui, que quem fizer o ser vai entender que nós, brasileiros, como líderes, temos um espaço gigantesco daqui para frente. Porque a gente tem uma capacidade de se reinventar, de ser criativo, da malemolência, que o americano vai ficar para trás. Então, assim, a gente tem um movimento de líderes brasileiros assumindo de uma maneira, acho que como nunca, empresas americanas, pela forma com que a gente tem de liderança, e é isso que o mundo vai precisar daqui para frente. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade de mudança, até pela nossa própria história. E aí eu queria dar um exemplo aqui, um pouco do meu... Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Sou privilegiada, família privilegiada, nunca tive nenhuma necessidade, mas eu me incomodo muito com a desigualdade. Ali é um pouco da minha frase, do que eu quero ouvir daqui para frente nos jornais. Eu quero um país menos desigual. E eu acho que a melhor forma da gente entender, eu que sempre tive uma vida muito boa, é poder entender a história e tentar vivenciar um pouquinho, que nunca vai ser igual quem passou por grandes dificuldades. A gente tem que se sensibilizar, tem que se aprofundar, porque de alguma forma a gente tem muitas coisas que a gente precisa aprender quando vive na bolha, né? Então, eu levo as minhas filhas para sair um pouco do modelo tradicional, porque a gente tem um país muito desigual, né? E a gente precisa trabalhar nisso. A gente tem que acordar de manhã, né? Eu me incomodo muito com o que eu vejo na rua, né? E se cada um aqui fizer o seu papel, é o que eu quero ver na manchete aqui que a Vanessa deu. O que você quer ver na manchete do jornal a partir do ano que vem, se é que é possível? Eu queria muito um Brasil mais equilibrado, mais diverso, mais empreendedor e menos mimicocó e menos essas loucuras aí que a gente está vendo atualmente no nosso governo. Obrigada, Marcela. Eu pergunto para eles a manchete que eles querem ver no jornal, eu perguntava 2030, agora eu estou perguntando 2026. Porque o 30 está tão longe, acontecem tantas coisas a cada trimestre, que a gente precisa, talvez, enfim, fazer esse exercício, né, mental. Bom, a Marcela foi no S, eu vou no E. Eu gostaria muito de ver a manchete: o Brasil é o maior sequestrador de carbono do mundo. Acho que o país tem um potencial, tem as instalações para isso. Provavelmente nenhum outro país do mundo tem as condições que a gente tem, só falta regulação, né? Regular a cimenteira, e que ela precisa compensar de alguma forma o seu carbono emitido. Quem sabe 26? Não, quando der. Vamos pensar em quando der. Melhor. Vai lá, André. Eu acho que o que eu mais queria, eu não sei, tem uma coisa utópica, né? Acho que 26 não é possível, mas aqui a gente está fazendo um exercício. Futuros, né? Exercício de futuros. Que você falou. Futuros possíveis, né? E eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui, acho que, para mim, educação é fundamental. Porque se você tem educação, você tem gente mais consciente das coisas, mais crítica de coisas que não estão bem. E eu acho que o capital humano é
mais fundamental, assim, para uma sociedade que quer um espaço, né? Então, eu falei, pô, eu vou falar sobre combustível, lógico que eu quero, né? Energia limpa, mobilidade fluida e tal, mas acho que todas essas coisas, né? O impacto social, impacto econômico, ecológico, governança, vem de uma base bem formada de pessoas, né? Então, acho que a manchete que eu gostaria de ver é 2026, que o Brasil, sei lá, atingiu o índice histórico de alfabetização de jovens e conseguiu colocar, sei lá, 100% do ensino público integral e de alto nível, que é isso que a gente precisa. Porque isso é muito pouco conveniente, né, para governos, e eu acho que é o que dá mais resultado. Entendeu? Ninguém colhe isso no curto prazo, por isso que não é tão atrativo, mas eu acho que pelo menos ali é o que eu gostaria de ver. E as empresas têm um pouco essa missão, né, de, dentro do que é possível, que a gente consegue fazer, formar pessoas, né, dentro, e pessoas não só tecnicamente, mas cidadãos, né, conscientes. Eu ia falar, pô, as cidades não estão boas, né? A gente não tem calçada boa, a gente não tem... precisam de mais gente que pensa o coletivo, entendeu? Porque eu acho que assim, a gente está muito egóico. A gente forma médicos, mas a gente não forma médicos mais... faltam disciplinas assim, né? Clínicos gerais, pediatras, geriatras, né? A gente está muito ali, pô, o cara quer ser plástico, dermatologista, porque não sei o quê, é um mundo muito do ego, da autoimagem e tal. E na arquitetura a mesma coisa, né? E na engenharia e na economia. O economista ele está olhando o negócio dele. Então, você conversa com os economistas, o cara está protegendo ali a mesa, ele está falando em nome de um banco, ele não está falando não é uma fala pública. Eu vou falar um negócio, você discute, por exemplo, todo mundo agora é especialista em gasto público, né? Porra, gasto público, gasto. Ninguém fala em índice de qualidade de vida, saneamento, educação, ninguém fala sobre isso. Então, assim, o cara vai, porra, o governo gasta, não sei o quê, vai discutir educação, vai discutir outras coisas, vai discutir cultura, porque isso é mais importante. Qual é o índice de desenvolvimento humano? Ninguém fala, todo mundo fala sobre PIB, virou todo mundo especialista, tem doutorado em PIB, mas ninguém fala sobre desenvolvimento humano, que é mais importante que PIB. Né? Já dizia uma velha economia, ninguém come PIB. Tá certo? Então, assim, eu acho que vamos dizer, essa inclinação pública com o conceito que, se for bom para todo mundo, né, é muito melhor, porque você engaja mais pessoas. Então, é importante. Por exemplo, arquitetos urbanistas. As cidades estão horrorosas no Brasil, são feias. Os prédios são... Não, os da Matec não. Mas os prédios são feios, a Matec cara. não faz prédio, ela faz indústrias. A Matec não faz nada feio, mas os prédios são horrorosos. Ninguém liga para o impacto ambiental, árvores, o caminho. Eu estou dizendo isso que a gente fez gasto de energia, de equilíbrio. Daí você vai, não tem calçada, ninguém se preocupa com a calçada e tal, o trânsito, o ir e vir, a beleza dos caminhos. A gente começou a fazer um projeto com comunidades, né, que eram ex-pichadores, que viraram grafiteiros e tal, e a gente começou a fazer empenas e esses trabalhos de grafite com essas comunidades. Porque eu acho que é isso, as cidades estão feias, você pode ter um papel de embelezar mais, mas eu acho que em todas as profissões precisa mais essa doação, essa coisa do espírito público. E isso não tem sido incentivado, sabe? E não tem nada de errado com isso, ao contrário. É a comunidade que faz a diferença, né? E as empresas, o privado vai ser o que vai conseguir fazer isso, com certeza. É isso. Queria agradecer vocês três pela conversa ótima de hoje. Acho que a gente sai com muitas reflexões daqui. Queria fazer um convite para todo mundo, dia 8 de abril, a gente vai fazer um evento sobre carbono aqui na Exame Sample. A gente vai convidar a Suzano, a empresa brasileira de petróleo,
e a Fuel Sustainability para falarem de cases de descarbonização, de sequestro de carbono reais que estão acontecendo no Brasil agora. Então vai ser uma conversa muito interessante, queria ver vocês de novo. E obrigada, uma salva de palmas para vocês.